Estamos de volta com Hora Geral nessa quinta-feira e agora eu vou conversar com o Luiz Lobão. Ele é membro da Mobilização Santista e também idealizador do perfil Vivendo em Santos. Lobão, assim que todo mundo te conhece, eu vou tratá-los. Pode ser? Pode ser pro Lobão, Douglas. Mas você não é aquele roqueiro, né? Não. Eu conheço o Lobão, mas não sou. Tudo bem, Lobão? Estou ótimo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado de estar aqui. Espero colaborar um pouco com o debate. Vai sim. Ô Lobão, quando eu falei na abertura aqui, antes do intervalo, com relação ao teu perfil pela imparcialidade, é porque eu sou jornalista, eu sou radialista, eu gosto de estar antenado nas coisas que acontecem e eu fico preocupado com muita coisa que eu vejo nas redes sociais, não é no Face, nas redes sociais. E eu já tive uma passagem com você, não vem ao caso a gente declinar aqui no programa, mas eu achei muito coerente da sua parte. Você foi procurar, você foi verificar para depois você publicar. O que significa isso? É uma responsabilidade naquilo que você publica. Porque a gente vê muitos perfis, tem o nome de uma pessoa, tem um nome, mas tem um animal, tem um carro. E aí você vai clicar nas fotos, não tem foto nenhuma. Então a gente dá um nome de fake, ou seja, aquilo é falso. E através de alguns perfis é que as pessoas criticam, mas não aparecem. E você, eu acho que o crescimento do seu perfil vem da credibilidade. Eu sempre gosto de frisar bastante que credibilidade se conquista com muito trabalho, mas também com transparência. Se você colocar... todos os locais têm trabalhos sérios, lógico. Todos os locais têm trabalhos, infelizmente, de pessoas não tão bem intencionadas. Quando você vê a Vivendo em Santos, nós estamos agora com 70 mil assinantes. 70 mil? 70 mil. Fora a Vivendo em São Vicente, nós temos outras 20 mil assinantes. A Vivendo em Cubatão são mais, se não me engano, 4.500 pessoas. A audiência combinada nelas, nós estamos falando de 2 milhões e 700 mil visualizações a cada 3 semanas. É um número expressivo. Nós acreditamos que estamos fazendo um bom trabalho, até pela questão da imparcialidade. E também pela questão, desde o começo, ficou bem claro que nenhuma notícia é colocada sem que seja verificada 2 vezes por 2 fontes diferentes. E nós sempre tentamos dar as duas versões, versões do mesmo fato. Isso é importante no jornalismo, é justamente assim. A gente tem que ouvir os dois lados. Eu, como jornalista, já aconteceu alguma situação. Olha, Douglas, está acontecendo um negócio aqui na minha rua, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Mostra lá no Hora Geral. Eu falei, poxa, beleza, vamos fazer uma reportagem, mas eu tenho que ver outro lado. Você dá entrevista, porque não está acontecendo. Não, eu não quero aparecer. Eu falei, então eu não posso publicar. Claro. Tem que ter os dois lados. O jornalismo, por exemplo, do Santa Cecília, né, com o Caderno Regional, tem essa responsabilidade de sempre ouvir os dois lados, para que a gente possa ter a imparcialidade na informação. Eu tenho um monte de coisa a perguntar para você, mas eu não quero explorar os nossos telespectadores. O Beni Coquito parece que tem perguntas para nós. É isso mesmo, Beni? Bom dia. Luiz Fernando, olá, Douglas Gonçalves, forte abraço para vocês. Luiz Fernando, você sabe que eu curti a página Viver em Santos há bastante tempo e já contribuí com a página também, né? Tem uma pergunta para você aqui, vamos lá. Então, Luiz Fernando, você que contribui com uma página tão importante, Viver em Santos, qual a importância dessa internet tão boa para os jovens de hoje? Ela fala de uma internet boa, de uma rede social boa. Existe essa banda boa da rede social? Eu acredito que sim. Eu acredito que as redes sociais hoje são uma excelente ferramenta de comunicação e, querendo ou não, os mais jovens se identificam mais com as redes sociais, até pelo dinamismo, a questão de você colocar uma coisa lá em questão de 15 segundos, isso se espalha. Os jovens, hoje a nossa equipe é muito jovem, eu acredito que eu seja o mais velho, eu tenho 32, e extremamente aguerrida e extremamente consciente da responsabilidade que elas têm. Hoje a Vivendo em Santos é uma das grandes páginas da região. Nós temos exportado esse modelo para o estado de São Paulo inteiro. Ótimo. Temos comunicação com o país inteiro e isso chama atenção, mas chama atenção beneficamente dos jovens. Mas também, por favor, se você não for jovem, curta a página também. Estamos ao seu lado. Exato. O Lobão, antes de chamar a próxima pergunta, você esteve recentemente em Brasília e você falou de expandir esse perfil para outros municípios e outros estados. Qual a razão da sua visita lá em Brasília? Foi também para discutir isso? Não, em Brasília foi um caso bem específico.
e aí não tem muito a ver com a Vivene Santos. A Vivene Santos, obviamente, através da minha pessoa, foi cobrir, sim, mas isso foi pela mobilização santista. Nós colocamos finalmente o primeiro pedido de cassação do registro do Partido dos Trabalhadores, fundamentado juridicamente em diversas pautas. A primeira delas, os crimes de Passadina, os crimes das pedaladas fiscais, os crimes que foram ocorridos no governo Dilma. Eu poderia enumerar, mas eu ficaria o programa todo falando de problemas, dos escândalos. E todo dia está estampado nos jornais. Fizemos a petição no TSE, aliás, eu gostaria de agradecer ao Paulo Vieira, meu amigo, foi ele que idealizou essa petição. Nós fomos lá, entregamos no TSE, pressionamos congressistas, o clima muito pesado em Brasília. Nós estivemos nos últimos dias em Brasília. O presidente Cunha, conversei um pouco com o presidente Cunha. Presidente da Câmara Federal, presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. A palavra dele é: eu vou colocar em votação o pedido de impeachment, só me deem alguns dias. Então, é uma novidade. Não sei até que ponto o presidente vai honrar essa palavra, mas eu espero que o presidente Cunha cumpra a sua palavra. Até porque não é o nosso foi um pedido de cassação, mas existem 15 pedidos de impeachment abertos, incluindo de alguns congressistas, muito bem fundamentados juridicamente. E o impeachment dá o direito da presidente, com certeza, se defender. Exatamente. Mas a abertura do processo nós colocamos como uma pedra fundamental em moralização desse país. Eu estou vendo a posição do Eduardo Cunha de uma certa independência. Eu acho isso positivo. Eu não concordo dos legislativos, de forma modo geral, ficar sempre a reboque do executivo. Ah, mas o prefeito tal tem a maioria na Câmara. Ele pode até ter a maioria na Câmara, mas que sejam projetos de interesse da população. Não é ficar sempre à mercê do executivo. E o Eduardo Cunha está dando essa demonstração. Os índices mostraram hoje, você estava acompanhando no Hora Geral, eu estava acompanhando. Pesquisa Datafolha, 71% de ruim e péssimo com relação a presidente Dilma. E isso acaba provocando mais, incitando mais a população, Lobão? Não, com certeza. Se você colocar, é uma panela de pressão que está prestes a explodir. Não se pode governar por uma parcela tão baixa da população. E quando você fala em 71%, não podemos esquecer que é 71% de ruim e péssimo. Exatamente. Ou seja, não é bom. Não é o bom, não é o bom. Simplesmente a população está cansada. Se você for nas ruas, por exemplo, eu estive em Brasília, conversando com taxistas, conversando com professores, tiveram manifestações de pontuais lá, até os funcionários públicos. A situação da economia tem sido desastrosa. Nós temos uma diminuição do nosso PIB de 2 pontos alguma coisa. Isso o que o nosso governo fala. Nas ruas, qualquer pessoa sabe que a inflação disparou, todo mundo sabe que parece que não existe luz do fim do túnel. E aí o nosso querido vice-presidente Michel Temer, ele chega e fala que é preciso de uma união, um governo suprapartidário, uma agenda positiva para unificar o país. Eu tenho uma grande agenda para o país. Que tal para começar a tirar a presidente Dilma do governo? Seria uma grande coisa, porque esse país está unido para tirar o PT. Agora, você tem esse aspecto importante, porque a população, a maioria, a pesquisa também fala, se não me engano, em algo em torno de 58%, 62% que querem o impeachment da presidente. Está no Datafolha, está na primeira página da Folha de São Paulo. É bom lembrar que, se de repente isso acontecer, quem vai assumir é o próprio vice-presidente da República, Michel Temer, que tenta aí apaziguar os ânimos políticos. Assim, quando eu coloco essa posição bem clara contra a presidente Dilma e contra o governo dela, isso não significa que no governo dela não existem pessoas sérias. Eu não vou nem fazer juízo de valor quem é quem. O grande problema é que a maioria da população quer que esse processo vá para frente. Nós queremos saber quais são as defesas da presidente Dilma. Por exemplo, o crime de Passadina. Nós estamos falando de uma refinaria de 1,5 bilhão que foi comprada, por exemplo, né? Que foi comprada por 1,5 bilhão e que, na verdade, só tinha sucata lá dentro, que valia no máximo, se você jogar tudo no lixo, 30 milhões de dólares. Em cima desse cenário que é correto que você falou,
eu posso pensar, tem coisa errada aí. Com certeza. É simples, entendeu? Não vou nem elencar, não vou nem ser leviano em acusar, mas tem coisa errada aí. Aliás, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele informa uma dezena de problemas, uma dezena de coisas, estão nas mãos dos nossos congressistas, eles têm essas informações. Aliás, a mídia tem bombardeado essas informações e nós temos visto que a presidente, ela fala de mandioca, ela fala de coisas sem sentido, mas ela nunca fala exatamente a defesa sobre o seu governo. O Lobão, tenho mais perguntas, mas uma coisa que eu acho que é emblemática e que provocou muito a revolta da população e que eu julgo isso importante no ser humano é a palavra. Para mim, a pessoa que não tem palavra, eu não vou falar o que eu penso em respeito ao meu telespectador, mas é uma pessoa que eu já começo a excluir, porque eu sei muito bem o que ela falou durante a campanha. Eu sou cidadão, você é cidadão, o meu telespectador é cidadão. Não vai ter aumento da energia, não vai ter desemprego. Pátria educadora. Eu estou pegando palavras de impacto, né? E a gente está vendo o que está acontecendo. Vê o FIES, esse é um momento de um crescimento. Políticas que, no meu entendimento, o entrevistado é Lobão, mas eu fico nervoso. Políticas que poderiam melhorar o crescimento. Não, vamos reduzir a carga horária e vamos ajudar com o dinheiro do FAT, que é o dinheiro do trabalhador. É impressionante, Douglas, se você olhar a questão, por exemplo, questão emblemática, educação. Eu acredito que qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso sabe que a educação é a saída a longo prazo do nosso país. Nós tivemos uma diminuição de 8% no orçamento depois da presidente Dilma vir com o estelionato eleitoral e falar que não iria diminuir, pelo contrário, era a pátria educadora. Que pátria educadora é essa que diminui os recursos para a educação? Eu tenho uma amiga chamada Ariana Azevedo, ela fazia engenharia, tinha o FIES, simplesmente o FIES dela foi cortado sem nenhum tipo de explicação. Ela está há 6 meses tentando fazer engenharia, ela foi cortada da faculdade simplesmente porque o governo federal, que recolhe bilhões em impostos, aliás, muitos impostos, não consegue cumprir o básico, educar a nossa população. Lobão, tem mais perguntas aqui? Deixa eu chamar mais uma vez, mais uma pergunta do nosso telespectador. Pode soltar. Olá, Luiz Fernando. Meu nome é Kaique. Eu queria saber qual que é o maior público que a página Viver em Santos alcança hoje. Não é viver, é vivendo, né? Vivendo. É porque tem algumas com o mesmo nome, Sim, né? sim. Deixando bem claro, é a Vivendo em Santos. No gerúndio, vivendo. Vivendo. Minha mãe gosta um pouco desse nome. Nosso maior público até hoje, se você colocar o pico de audiência, nós tivemos 33 milhões de visualizações num mês. Quando você pega a média mensal, nós temos 2 milhões e 700 milhões de pessoas visualizando a nossa página. Esse é o maior, esse é o público médico da nossa página e estamos expandindo, acreditamos muito nessa questão da mídia colaborativa, ela complementa muito a mídia tradicional. Infelizmente, existe um pouquinho de uma guerra de egos em alguns setores. Na nossa página, não acreditamos que podemos trabalhar com todos. Não precisa ter, isso é importante. É o que a gente fala da pluralidade, né, de informações. Eu acho isso muito importante e tem muito a contribuir. Sabe o que eu me lembro, Lobão? Você é bem mais jovem do que eu, você falou que tem 32 anos, eu tenho 52, só há 20 anos mais velho que eu sou de você. Nós vivemos aqui uma época, que uns 25, 30 anos atrás, que nós só tínhamos um único jornal. E era a única informação que a gente teve. Então, o que houve com o crescimento da região na área da comunicação? Veio as emissoras regionais, veio outros jornais, tem as redes sociais, entendeu? Isso é mais fácil de a gente conhecer os problemas da região. E a Vivendo em Santos, ela entra nessa fatia de colaboração dos problemas da cidade. Sim, nós gostamos muito de dizer que a Vivendo em Santos, ela tem o seu espaço junto com a população, assim como todas as outras veículos de comunicação. No céu, todas as estrelas merecem brilhar. É verdade. Tem mais perguntas, mas eu vou deixar para o próximo intervalo. Eu vou chamar o intervalo comercial. Tem a pergunta do Alencar Souza, tem mais perguntas dos telespectadores. Eu vou perguntar para o Lobão também o que vai acontecer dia 16 de agosto, que mobilização é essa, quem pode participar. Mas tudo isso depois do intervalo comercial. Eu volto já. Salve, Douglas. A gente sabe, nós somos aqui o Placa Luminosa e sabemos que você sempre nos apoiou, divulgou muito durante o seu tempo de trabalho com o rádio e não poderíamos deixar de estar aqui para parabenizá-lo pelos 2 anos de Hora Geral. É o seguinte,
parabéns, feliz aniversário e muitos anos de Hora Geral. Agora aquela surpresa. Solta o teu cabelo e me chama. Tira o teu casaco e me ama. Me ama. Puxa esse lençol e me aquece. Apaga a luz, o dia adormece.